Seja muito bem-vindo a mais um EngajaCast, o seu podcast diário sobre marketing digital e negócios. Esse podcast é oferecido pela EngajaTech, uma agência de marketing que vai criar uma máquina geradora de leads qualificados para o seu negócio. Fala galera, hoje no Daily eu quero falar de um assunto que ele é bem pertinente para todos os nossos ouvintes, né? Todo mundo que está escutando a gente aqui. Primeiro, antes de mais nada, né? Só comentar, eu gosto sempre de trazer alguma notícia para vocês, então eu queria só comentar aí uma coisa que tá rolando, não sei se vocês estão vendo. Eu quero que esse daily seja um misto de alguma coisa recente que está acontecendo no mercado, com algum insight interessante sobre marketing, mas o de hoje, pontualmente, é uma coisa relacionada a marketing que eu quero falar. Mas eu vou trazer essa informação também que é super importante, relevante, que para quem está acompanhando aí, eu até falei nos deles atrás, que o TikTok tá nessa de bane, não bane, foi banido, ficou um dia fora, depois voltou porque o Trump falou, eu quero que volte, vou dar mais 70 dias lá para eles ajustarem, e agora tem várias pessoas fazendo proposta para comprar o TikTok, né? E uma curiosidade interessante assim é que o próprio MrBeast tá fazendo proposta para comprar o TikTok, né? Aí você pensa assim, e por que isso é interessante, né? Por que é interessante o fato do MrBeast querer comprar a plataforma? Primeiro que ele é uma das pessoas hoje que tem maior conhecimento em relação a mídias sociais, então isso mostra só mais do que comprova o poder que tem uma plataforma como o TikTok. Então, se você ainda tem dúvida se o TikTok é uma plataforma boa ou não para sua empresa, se você deve usar alguma estratégia lá ou não, não tenha mais essa dúvida. É sim uma plataforma relevante. E outra para mostrar quanto poder tem um YouTuber, né? Que as pessoas às vezes falavam com um pouco de desprezo, o criador de conteúdo, o YouTuber, ele só não trabalha, né? Mas não, o MrBeast hoje tem o poder de fazer uma proposta para uma plataforma bilionária, né? Multibilionária, né? Então, uma coisa bem grande mesmo. E o MrBeast é um player, uma empresa muito grande, é um multimídia mesmo. Se você for ver o Flow também hoje aqui no Brasil, ele é um canal de TV. É um canal de TV só que no YouTube, com vários canais, com várias propostas diferentes, com vários conteúdos e públicos diferentes, conversando com várias faixas etárias diferentes. Então, o que isso mostra pra gente? O que isso traz de lição pra gente? Que a gente hoje tem essa liberdade de ter a própria TV, de ter próprio canal de TV, a própria mídia, a própria comunicação. Então, você pode usar a sua própria mídia, criar e usar a sua própria mídia, seu próprio público, sua própria comunidade, vender para ela, enfim, desde que você seja relevante para essa camada, né? Então é muito interessante isso. Essa era a notícia que eu queria trazer. Só que o que eu queria falar hoje mesmo, de trazer de insight para vocês, que é o segundo assunto, digamos assim, é um pouco sobre o que está acontecendo na nossa empresa agora. A gente gera lead de todos os lados hoje, né? Então a gente faz campanhas no Facebook, a gente faz campanhas no LinkedIn, a gente faz campanhas no Google, a gente também tem o SEO, que roda tráfego orgânico, e a gente fez um bom trabalho de SEO e faz um bom trabalho nas campanhas, e a gente consegue enxergar, além disso a gente atende vários clientes de vários mercados diferentes, e a gente consegue enxergar a diferença de qualidade de lead, de qualificação de lead que existe de plataforma para plataforma. Então, por exemplo, dentro de um TikTok da vida, você nunca vai ter o mesmo nível de qualificação de lead, ou seja, aquele lead qualificado, quente para comprar, de um LinkedIn ou de um Google, onde a pessoa está com uma mentalidade diferente. Quando a gente fala de qualificação do lead, muita gente fala que qualificação não existe, né? Em todo lead é qualificado, você só precisa preparar ele para isso. Mas na verdade, sendo bem honesto com vocês e bem transparente e bem direto, assim, tipo, existe sim a qualificação. E aí entra o caso que eu ia falar agora. A gente começou a rodar uma campanha
Aí começou a vir uns leads assim esquisitíssimos pra gente no Facebook, né? Pessoal lá do norte do país, a gente não tava colocando isso na campanha e mesmo assim tava vindo. Então, alguns bugs podem acontecer no Facebook. Pessoal totalmente desqualificado, pessoas que não têm empresa, pessoas até mandando mensagem me assediando. Homens, né? Falando, essa tatuagem aí, lindão, manda áudio. Coisa mais esquisita do mundo. Então, assim, existe sim um público qualificado, né? Se você tá rodando campanha e de repente você não consegue qualificar o seu lead, eu vou te dar algumas dicas agora do que você deve fazer para você conseguir qualificar esse lead. E explicar esse conceito de qualificação de lead, para você entender de uma vez por todas o que é um lead qualificado, né? O lead qualificado é um lead que tem interesse na sua área. Isso é qualificação. Pra gente é qualificação, tá? Se ele está a ponto de comprar ou não, aí é outra história. É o que a gente fala do ICP, né? O ICP, que é o seu cliente ideal, que é uma sigla para basicamente cliente ideal, é aquele cliente que você pode ajudar, mas ele pode te pagar. Se você juntar essas duas coisas, você tem um cliente ideal. É isso. Se você conseguir juntar essas duas coisas, você tem um lead qualificado. Agora, esse lead qualificado tá num nível mais consciente ou menos consciente, que aí é um conceito antiguíssimo, que a gente fala disso desde 1960, no livro do Breakthrough Advertising, onde ele já falava desse conceito de consciência do consumidor, consciência do mercado. Então, você tem pessoas, eu sempre gosto de usar esse exemplo, né? Esse exemplo é muito legal e ele vai deixar bem claro para você a questão desses níveis. Aí em seguida eu vou falar o que você tem que fazer para chegar nesse nível principal e quais canais você consegue atingir esse lead mais quente, né? Então, vamos imaginar aquele seu tio do pavê, aquele tio que vai no domingo comer na casa da mãe, e aquele tio barrigudo que toma cerveja todo fim de semana e que não faz ideia de que ter uma barriga avantajada pode infartar ele. Então ele dá risada, as crianças sobem na barriga e pulam na barriga dele, ele bate na barriga e tem orgulho da barriga dele, ele fala que quem não tem barriga não tem história, né? E aí a gente chama esse cara de inconsciente, 100% inconsciente. Ele não faz ideia de que a barriga é um problema, certo? Aí vem um anúncio dele vem um anúncio para ele vê uma matéria, pode ser um artigo, uma matéria, um anúncio, alguma coisa, um post que vai falar o seguinte: olha, você sabia que barrigas acima de uma circunferência de X pode causar 90% em 90% dos casos causa infarto? Pronto. Ali, nesse momento, ele não é mais inconsciente. A partir desse momento, ele é consciente do problema. Ou seja, ele sabe que existe um problema. E dali em diante, se ele continuar recebendo conteúdo, matérias, ou se ele continuar se interessando nisso, ele vai ficando cada vez mais consciente. Então, ele primeiro fica consciente de que ele tem um problema, que a barriga dele é grande e pode infartar. E ele não quer isso. Segundo, ele fica consciente de que existe uma solução, de que existem regimes que ele pode fazer, existem cirurgias que ele pode fazer, existem tratamentos que ele pode fazer, medicamentos que ele pode tomar. Então ele sabe que existe uma solução para ele emagrecer e para perder aquela barriga, que é o que ele quer agora, que virou um problema. Aí ele vira o consciente da solução. Depois, ele começa a pesquisar quais são as melhores soluções que existem. E depois, ele começa a pesquisar dentro da solução escolhida quais são os melhores produtos que existem. E depois dos produtos, quais são as melhores marcas que existem. Então, o nível de consciência desse consumidor nada mais é do que o quão ciente ele está do problema, da solução e do produto e da marca. Então,
Como que eu faço? Olha que jornada longa. Por isso que quando a gente fala assim, o cliente tem que ver o seu anúncio até 7 vezes para poder comprar de você. Não é à toa. É que primeiro ele vê seu anúncio e ele entende que existe uma solução para um problema que às vezes ele nem sabia que tinha. E depois ele vai aumentando essa consciência. E nosso trabalho no marketing digital, nosso maior trabalho no marketing digital é aumentar esse nível de consciência. Esse é o meu trabalho de vida. O profissional de marketing, ele não tem o objetivo de vender. É claro que ele ajuda na venda, porque isso vende. Mas o que o profissional de marketing faz, nada mais é do que tirar a pessoa da consciência zero e levar a pessoa para a consciência de marca. Se você conseguir fazer isso, você como marqueteiro fez um ótimo trabalho, tá? Como que eu faço isso? Porque assim, se você for parar para pensar, como que eu vou pegar cada pessoa e vou transportar essa pessoa de uma consciência para outra? Eu vou ter que prender essa pessoa na cadeira e explicar para ela, e nem assim as pessoas vão querer comprar de você. Isso não significa que a pessoa vai comprar de você. Ela pode escolher o seu concorrente, por exemplo. Então a gente faz uma coisa, que é até uma coisa que eu queria ter falado ontem, e eu acabei não falando, porque eu não lembrei a palavra. E eu acho que hoje eu não vou lembrar de novo. Ah não, eu vou sim. Que é o marketing holístico. O que é o marketing holístico? É o marketing que você trabalha todos os canais e todos os níveis de consciência. Por que que na nossa empresa, por exemplo, eu faço Google, eu faço LinkedIn, eu faço YouTube, eu faço Spotify, eu faço TikTok? Porque eu aumento os canais de distribuição, eu faço conteúdo em todos. Eu aumento os canais de distribuição, ou seja, a pessoa me vê mais, eu aumento as chances das pessoas me verem, eu distribuo mais a minha imagem, né? Então, no caso do canal de distribuição, e eu consigo pegar a pessoa em vários níveis de consciência. Só que com anúncio, eu consigo fazer, inclusive, ela passar por essa jornada toda. Então, vou dar um exemplo para vocês como eu poderia fazer isso, tá? Eu posso fazer um anúncio falando do problema, mandar a pessoa para uma landing page onde eu explico melhor o problema e trago a solução e já trago o meu produto. Então, em uma campanha, um anúncio, eu consigo fazer a pessoa sair de uma consciência para outra. Um artigo, por exemplo, esse artigo que ela leu, que a barriga dela faz ela infartar, já pode trazer as possíveis soluções e os possíveis produtos. Mas é importante eu fazer Google, porque, por exemplo, aí que entra o comportamento do consumidor. Eu sei que é um papo bem técnico, é um papo bem profundo. Eu posso trazer para falar sobre ele até em outros vídeos, mas é super importante você entender isso, tá? Então até assiste mais de uma vez esse vídeo aqui, ou ouve esse podcast mais de uma vez, para você gravar isso mesmo, entender esse conceito, tá? Vou dar um exemplo. E tenta trazer para sua vida, porque quando você traz para sua vida, você fica muito mais fácil. Vamos voltar pro gordinho lá. O gordinho viu que era um problema. Só que ele pegou o anúncio e se distraiu. Ele não viu mais nada sobre isso. Ele parou de ver, mas ficou com aquilo na cabeça. Aí ele viu um outro anúncio falando sobre um produto que resolve esse problema. Pronto. Ele já pode comprar ali, ou não. Porque ele não comparou, ainda não é uma dor tão grande. Só que aí ele vê outra matéria falando sobre isso. Então isso vai aumentando a consciência dele. Aí até o ponto de que ele vai no Google e procura como emagrecer. Quando ele procurar como emagrecer, pronto, é onde você tem que ter um artigo seu, que é onde você vai falar para ele como emagrecer. Então, vamos pegar, por exemplo, distribuir conteúdo nesses níveis de consciência. Lá no começo, você tem que falar o quê? Você sabia que barriga grande infarta e mata? Segundo tipo de conteúdo, quais são as soluções e como emagrecer? Terceiro tipo de conteúdo, quais são os melhores produtos para emagrecer? Quais são as melhores dietas ou coisa do tipo? Quarto tipo de conteúdo, dieta específica. Você vai falar da sua dieta específica. E aí o último produto, quais as marcas que atendem essa dieta? E a pessoa sempre vai ter
a passiva e ativa, ou seja, ela vai passivamente receber esse tipo de conteúdo. Algumas pessoas são mais passivas e outras pessoas são mais ativas, elas vão ativamente pesquisar esse tipo de produto e de conteúdo. Por isso que no Google os leads vêm mais qualificados, por isso que no Meta os leads vêm menos qualificados. Mas se a pessoa, lembra que eu falei, pode pagar e você pode resolver o problema, ela é qualificada. Ela pode só não estar no nível de consciência suficiente para comprar o seu produto. Mas aí o comercial e o marketing, fazendo remarketing, fazendo follow-up, consegue aumentar esse nível de consciência também. Entenderam como funciona? Então, é bem... tipo assim, quando você entende, fica mais simples. Você até pensar nas suas estratégias que você vai fazer. Na nossa empresa, por exemplo, eu citei que eu estava gerando lead desqualificado no Facebook. A galera até dando em cima de mim. O que eu vou fazer? Eu percebi que minha comunicação estava muito rasa. Eu precisei especificar um pouco e nichar um pouco o público que eu quero pegar. Porque eu estava atingindo um público que não pode me pagar e um público que eu não posso ajudar. Não tem empresa e não tem dinheiro. Então eu preciso de um público que tem empresa e tem dinheiro. Se eu quiser um público que tem empresa, tem dinheiro e está precisando de agência, eu preciso ir para o Google, porque são as pessoas que estão buscando ativamente isso. Ou eu preciso trazer conteúdos dentro do Meta ou onde for, para aumentar o nível de consciência de que elas precisam de agência, que é o que eu faço, que eu estou fazendo aqui agora com você exatamente nesse momento. Eu estou criando um conteúdo mostrando que eu entendo de marketing, você está ouvindo, você está me vendo com um pouco mais de autoridade, e se um dia você cogitar contratar uma agência no futuro, porque eu aos poucos vou colocar na sua cabeça de que é o melhor caminho, e eu realmente acredito nisso, você vai contratar, você vai me chamar. Você fala, acho que a agência do Google pode me ajudar. Então é isso. Então eu vou fazendo branding. Isso que é branding também, galera. Isso que é marca. Você estar presente na mente do seu consumidor quando ele estiver no nível de consciência de compra, quando ele estiver com fome, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido entender todo esse conceito. É um vídeo, você vê, super curto, acho que em 10 minutos eu resumi bem todo esse conceito. E tenta aplicar isso no seu mercado, desenha direitinho no papel, coloca lá qual é o seu cliente, quais são os níveis de consciência que existem no seu mercado, quais são os níveis de consciência que o seu cliente precisa passar, quais conteúdos você vai fazer para cada nível de consciência e começa a produzir conteúdo em cima disso. E você vai ter estratégias em cima disso aí, tá bom? Espero que vocês tenham curtido aí e até amanhã. Obrigado por ter escutado até aqui esse podcast. Se você tem um negócio e precisa alavancar as vendas desse negócio ou precisa de um suporte com marketing digital em todas as suas áreas, edição, postagem, criação, produção, conte com a gente. Nós estamos aqui para te ajudar. engajatech.com